SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Bem-vindos todos, estamos começando mais uma edição do nosso Santa Maria Agora, com a 4 Soluções Empresariais no apoio cultural e com você na participação direta da nossa audiência. Agradecemos e convidamos para acompanhar conosco a entrevista que vai falar sobre transporte coletivo em tempos de crise. E o nosso convidado que nos dá a honra da presença aqui, pela sua experiência, pela sua vivência, pela sua construção empresarial e profissional, o Sr. Vitorino Sacol. Sr. Vitor, obrigado por ter vindo. Prazer estar aqui falando contigo. Prestigiar os nossos telespectadores da TV Santa Maria. Então, não é para dizer assustados, mas é para dizer impressionados com tudo isso que está acontecendo aí, com os reflexos que o mundo inteiro vem sentindo e o transporte coletivo, nós temos abordado isso lá na Rádio Mangui, com reportagem do Renato Soares Oliveira ontem, que ganhou repercussão no Correio do Povo também, vem atingindo dramaticamente o transporte coletivo como um todo, Sr. Vitor. Assustado é pouco, André. Eu acho que a gente está um pouco mais do que isso, até em termos de população apavorados, né? Nós temos uma crise, que é o Covid-19, e a subcrise que estão ocorrendo, que é a econômica, a política, a ética. Então, nós estamos vivendo uma crise dentro da outra. Sim. Que acaba se interligando uma com a outra e a gente, como cidadão, às vezes não consegue nem ter um diagnóstico de qual é o tamanho da crise mesmo, pela falta de informação ou pela desinformação de que tudo pode acontecer, né? E o transporte público realmente ele está vivenciando também uma crise enorme que nunca se passou por isso, porque se tinha o sistema sob controle, né? As empresas de transporte passageiro, em menor ou maior número, sempre foram proativas no transporte. Então, se tinha o domínio, sabendo como é que funcionava. Infelizmente, nesse tempo de crise, se perdeu esse domínio, né? E hoje nós estamos vivenciando uma nova era no transporte público, que é garantir o mínimo de acessibilidade à população, ao transporte público, com uma série de riscos à atividade econômica das empresas de transporte. Então, o desafio é sobreviver a essa crise com o menor impacto financeiro possível. E nós, nesse achatamento da crise, nós também alargamos a crise por um outro lado, que é o econômico-financeiro. Então, o nosso desafio como empresário é sobreviver a ela, né? E tentar que o risco seja o menor possível. O senhor pode dar uma dimensão maior para o nosso telespectador a partir do momento em que, antes dessa crise, já se tinha uma redução gradual do número de passageiros, né? Sim. E aí se teve não só esse contingenciamento das pessoas em casa, né? Esse confinamento em casa, ou seja, as pessoas quase que obrigadas, ainda que voluntariamente, a permanecer em casa, mas confinadas, deixam de circular. E mais do que isso ainda, os horários de serviço para a população encurtados, reduzidos, diminuídos. Ou seja, literalmente foi para colocar para baixo todo esse funcionamento. Exatamente. Que tinha com despesa fixa, que eu queria dizer. Nós para as pessoas que estão nos assistindo, Santa Maria transporta em torno de 31 milhões de passageiros por ano. 31 milhões de anos. Então, vamos colocar assim, nos dias de semana transporta perto de 100 mil passageiros. Vamos pegar por dia para a gente deixar o número um pouquinho menor, né? O que acontece? Se tem um quadro de funcionários e veículos e apoio, oficina, escritório para atender 100 mil passageiros por dia. Nesse momento, já agora melhora um pouquinho, nós estamos atendendo em torno de 28 a 30 mil passageiros por dia. E no fim de semana é quase que inexistente. Então, nos finais de semana, nós temos uma média de 4 passageiros por viagem de ônibus. Nossa!
Tá? Nós, num domingo, por exemplo, carregamos de 2.800 a 4.000 passageiros, né? Então, assim, ó, isso é um prejuízo fantástico. O que ocorre? Assim, ó, a gente tinha, por exemplo, na universidade, na linha Tancredo, ônibus de 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10 minutos. Nas linhas, elas estão sendo atendidas as pessoas com a disponibilidade de atender 40% da população, né, que atendia antes. Extremamente limitado. Isso. Só que tem também as regras, né? A gente está de máscara aqui, nós estamos obedecendo uma regra hoje. Sim. A regra é menos pessoas dentro do ônibus. Então, tem que se disponibilizar mais ônibus para atender um número menor de usuários. Então, para te ter uma ideia, grosso modo, nós temos 22% de passageiro transportado com uma oferta em torno de 45%. Então, esses números não vão fechar economicamente. Mas o transporte público é um serviço essencial e ele tem que ser cumprido. Então, o povo também quer ser atendido. As pessoas tinham uma regra deles irem para a parada, tinham o ônibus disponível porque eles sabiam o funcionamento do transporte. Hoje não sabe. E muda a cada dia conforme aumenta ou diminui a demanda, porque alguém vai pagar essa conta, infelizmente, entendeu? Então, é uma situação bem complicada. Nós temos na prefeitura um órgão que cuida disso e eles recebem, eles pegam do sistema diretamente o relatório diário e eles têm acompanhado isso e têm nos cobrado bastante coisa e têm nos oferecido também uma segurança para a gente operar com tranquilidade. O que é essa segurança que eles só não têm? Não, por exemplo, assim, a cada dia tem uma medida diferente, né? Temos o governo do estado hoje, que é o balizador da coisa, agora autorizou um pouco de flexibilidade de transporte de 10 pessoas por ônibus em pé. Então, aquelas pessoas que ficavam na parada porque tinham lotado o ônibus, hoje tem, teoricamente, 10 passageiros para andar mais dentro do ônibus, que ele não precisaria ficar. Isso aí disponibiliza uma quantidade de mais ou menos 9.000 usuários por dia que pode usar o ônibus com mais tranquilidade. Veja então, só que essa flexibilidade, né? Veja o que é uma repercussão de 10 por veículo, são 9.000 na cidade. Sim, são quase 1.000 viagens por dia, né? Nossa, tudo é gigante. Não, estou te dizendo, e nós estamos falando em 100.000 usuários num dia normal, né? Quantos veículos em movimento? Em torno de 220 entre frota, reserva e coisa, né? Nós temos 200 motoristas, mais do que isso, porque tem quase 4. Hoje chega a 900 funcionários no transporte urbano. Direto. E desses 900, hoje, metade disso está por conta do governo federal até o final desse mês. Então, se o transporte público ainda está funcionando no Brasil inteiro, é porque o governo federal está pagando essas pessoas que estão disponíveis, né? Aqui em Santa Maria teve muita gente com disponibilidade total para o governo federal, outros com 50%, outros com 25%. Agora, essa talvez seja a maior ameaça que se tem. E é fixo? O governo se compromete? Tem prazo dessa? Não, por exemplo, assim, o funcionário que está 50% disponível para a empresa. Então, nós procuramos não demitir ainda, né? Não posso garantir que essa demissão não vai ocorrer, mas essa disponibilidade do governo pagar parte do salário, ele proporcionou que as empresas fizessem, por exemplo, 2 turmas. Uma trabalha num dia, o outro na outra. Entendi. Entendeu? Só que isso foi em abril e maio. Pois é, isso que eu me referi, não tem essa continuidade. Ainda não. Do governo, né? Ainda não. Eu espero que tenha dinheiro para isso, porque nós estamos falando... O próprio presidente sinalizou com isso, né? Como eu te disse, esse achatamento da curva, ele levou a um distanciamento maior em tempo, né?
de que a crise vai se prorrogar ainda por um período, né? A universidade, por exemplo, até junho não vai funcionar, até metade de junho não vai funcionar. Então, assim, tudo isso impacta diretamente no transporte público. E o custo das empresas, os ônibus parados, eles têm custo, as pessoas eu queria que estão... chegar nessa questão. Já tinha, até coloquei no início, já tinha o custo fixo. A gente tem uma redução brutal na receita, Sim. Essa diferença que vai influenciar diretamente na operação. Vamos dizer o seguinte, o meu funcionário está em casa, que o governo está pagando metade ou um terço ou um pouco do salário dele. Ele tem fundo de garantia, tem INSS, tem todas as responsabilidades que a empresa tem. Ele vai chegar lá no 12º mês de férias, ele vai ter as férias. Isso é um custo da empresa. E isso não tem como tu tirar do sistema, né? Então, o custo está sendo jogado para baixo do tapete, vamos dizer assim, e ele vai aparecer a qualquer momento. Certo. E essa é uma das preocupações enormes que a gente tem. Inclusive, nós já notificamos a prefeitura de que esse custo, em algum momento, vai ter que ser ressarcido, porque não é a sobrevivência das empresas. Nós somos empresas privadas que prestamos serviço público. Certo. Só que eu entendo isso que também... É importante colocar essa concepção, né? Empresas privadas que prestam serviço público. Só que assim, a prefeitura também não tem... Nosso prefeito não tem disponibilidade de dinheiro, conforme ele quer tudo, tem que se basear em legislação e coisa e tal. Então, é bem complexo e isso que leva a gente a ter uma temeridade do que pode ocorrer. Seu Vitor, essa questão não é exclusiva de Santa Maria, senão de todo o Brasil, mas eu tenho lido aí também, talvez na mesma gravidade, a capital, né? Porto Alegre, né? O problema é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas o problema é o mesmo. É o mesmo. Nós temos grandes cidades, por exemplo, São Paulo, e tem diversas outras, que estão subsidiando já esse transporte. Agora, isso estava previsto lá na legislação, ou daqui a pouco usar algum tipo de dinheiro que tem disponível, né, para que isso não impacte direto na tarifa. O grande problema do transporte público a gente sempre discutiu gratuidades aqui, sim, né? O que ocorre? A gratuidade que é social, vamos dizer assim, ela não é social, porque social teria que ser pago pela sociedade. Sim. Ela é um subsídio separado. Teria que ter na realidade, ele é o parceiro... Teria que ter uma compensação. Ele é um subsídio cruzado e injusto. Tá? Porque se tem um idoso, por exemplo, que recebe uma boa aposentadoria, tá? Ele não paga a passagem, a partir dos 65 anos. Mas quem às vezes está pagando a passagem dele é alguém que ganha um salário mínimo. Então é um subsídio injusto, né? É um subsídio cruzado, que nós chamamos, e acaba sendo sempre um fator determinante para que a tarifa suba, né? Isso é discutido todos os anos. Essa crise do Covid-19 pode também aumentar a tarifa se não tiver um tratamento adequado para ela. E o problema maior nesse momento é o risco de demissão se não houver, por parte do governo federal, continuar assumindo essas pessoas que não têm o que fazer. A empresa não tem onde colocar eles, né? Então, a partir do final do mês agora, é bem preocupante a situação, porque não se sabe o que pode acontecer. Nós estamos falando em metade da tripulação dos ônibus que hoje não estão trabalhando. E que vai afetar a prestação do serviço lá na ponta. De algum modo vai afetar. Como eu te disse, não tem como chegar e dizer, esse custo não vai ter. Não, certo. O custo tem a responsabilidade da gente. Primeiro que são pessoas que trabalham com a gente há bastante tempo e a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima deles também. Nossos funcionários, eles vestem a nossa camisa porque eles sabem que tem, por um lado da diretoria da empresa, das empresas, uma responsabilidade deles, né? Só que a nossa responsabilidade, ela vai até o ponto que se consegue fazer isso. Recebido um vídeo
do empresário dizendo, olha, eu sempre cumpri a legislação, mas infelizmente eu não vou cumprir esse mês. Né? Vocês me desculpem, a hora que eu puder eu pago, mas eu não tenho condição de assumir. Então são coisas novas aí que a gente está vivenciando e a expectativa é bem complicada, bem uma expectativa muito baixa de resolução dos problemas todos imediatamente. E quando chega toda essa crise, vinha se falando aqui em Santa Maria na processo de licitação, né? Sim. Isso aí praticamente que... Olha, como eu te disse, transporte público é um serviço essencial. Né? A gente tem que separar o que é a lei disso e o que é o serviço realmente que nós praticamos. Em nenhum momento as empresas de Santa Maria se negaram a cumprir nenhum tipo de contrato porque estava terminando o nosso contrato formal com a prefeitura. Sim. Então a operação do transporte público, ela é exatamente aquilo que se fez nos últimos 40, 50 anos. Nós sempre cumprimos as determinações impostas pelo poder público, né? E a operação sempre foi possível fazer dentro daquilo que foi estipulado pelo município, com uma tarifa, com a frota, com as pessoas e tudo. O contrato é uma forma jurídica que tem que ser cumprida, né? O poder público tem que manter essa coisa clara e objetiva, transparente, né? Mas ela não tem nada a ver com a operação. Isso é uma forma de fazer, mas a operação em si, atender a população, cuidar do transporte público, isso é uma responsabilidade que as empresas têm muito bem, independente de contrato ou não. O processo de licitação, ele tem que ser feito, a prefeitura já está trabalhando em cima disso, agora eu, sinceramente, André, eu não tenho nem ideia do que pode ocorrer. Seria, eu acho que até injusto fazer um processo de licitação nesse momento, quando talvez 10, 15% dos nossos trabalhadores talvez tenham que ir embora, porque depois disso não vai ser igual ao que era antes. Né? A gente mudou um pouco a forma de pensar, muito. E eu tenho medo que isso impacte diretamente no emprego, na qualidade das pessoas, no jeito que ela cuida o dia a dia dela. Nós sempre gostamos de ouvi-lo. O senhor é um grande líder, o senhor é uma pessoa que traz a sua bagagem, sempre é bastante contributivo com essa experiência, com essa bagagem. E a gente vê aqui que o senhor não está pessimista, mesmo diante de um cenário que, como todos os demais, é cheio de incerteza. O senhor está realista e, como todos os demais, a gente não consegue vislumbrar o que vai acontecer logo ali adiante. O que o senhor acha que vai acontecer no seu setor aí, seu Vitor? Bom, eu acho o seguinte, a primeira coisa que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar vivo para pagar as contas. É uma filosofia, tu não concorda comigo? Plenamente. Então acho que a gente sobrevivência. A gente tem que se cuidar, tem que cuidar dos da gente e tudo para a gente sobreviver a isso, né? Não se tem ainda ideia do que vai acontecer. Agora também não adianta a gente sofrer por antecedência. Né? Eu tenho um amigo que diz que é preferível se endividar e ficar vivo do que morrer e não ter dívida. Né? Então acho que as empresas vão se endividar, a gente está se preparando para isso. O dinheiro está caro, está muito caro tudo. Pois né? é, isso também, né? O IOF, por exemplo, o governo federal tirou o IOF das operações financeiras. Né? Por outro lado, os bancos aumentaram o risco das operações, porque realmente tem um risco maior. Então, o juro que teoricamente teria que baixar um pouco, também não baixou muito. Né? Está se vivendo uma guerra de informação, né, André? Porque a gente não sabe realmente o que está acontecendo. A gente vê médicos falando alguma coisa, cloroquina é bom, o outro que não é. Nós temos uma guerra de informação. Isso também é interessante. E a gente, como povo, não sabe o que pode acontecer, né? E também, se alguém cair no hospital, não é a gente que vai decidir, quem vai decidir é o médico que está tratando da gente lá. Mas eu acho o seguinte,
É uma gripezinha, como disse o nosso presidente, né, que acabou mostrando que nós temos muito para aprender ainda. Nós, mundo, né? Nós humanidades. Não é um vírus que é extremamente letal, mas olha o estrago que ele fez. Nós convivemos há alguns meses atrás, aí, 1 ano e pouco, 2 anos atrás, a greve dos caminhoneiros. Lembra disso? Poxa. O impacto que ocorreu isso na vida de todo mundo. Nunca vi prateleira de supermercado vazia. Então, Nunca tinha visto. Então é o seguinte, nós, na realidade, a gente acha que o mundo é organizado e que somos poderosos e tudo, mas não é tanto assim. Qualquer coisinha abala e muito. Eu sou otimista, sim. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver, e a época de a gente melhorar é na época de crise, né? Agora, tudo isso tem os seus impactos. Por exemplo, o emprego é uma coisa que pode ser muito afetado, né? E o meu negócio é diretamente emprego, né? Porque se as pessoas não tiverem emprego, menos passageiro eu tenho e menos pessoas circulam. E uma época aí que vai demorar para passar. E pessoas para chegar no emprego também. Exatamente, Seu Vitor, muito obrigado. Rogério, levanta a mão para cumprimentar aqui. Olha os costumes, né? Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. A gente vamos continuar na luta aí para sobrevivência. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Até o nosso próximo encontro. Para você que nos acompanhou aqui, curta as nossas redes sociais, inscreva-se no YouTube, nas redes sociais TV Santa Maria e da produtora TV Santa Maria. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.